A que parte você tá? 4? Capítulo 4? Você leu 4 capítulos? É o primeiro, né? Que você mandou pro segundo e terceiro. Ah, tá. Aí você voltou pro primeiro? Vou voltar primeiro agora. Ah, mas você foi direto pro 4 já. Legal. E o 2 e o 3, que é da mulher do... Ah, legal. As partes, acho que, assim, do que eu li... Agora tem que voltar um e continuar, né? Mas aquele lá continua, né? Aquele que tá falando do homem lá, ele continua depois falando mais coisas depois do capítulo. Da mulher. Ele fala do homem também. É. Ou ao vivo numa live aqui. Alguém... Vocês conhecem alguém que tem cadeira de escritório no jardim? Sou eu. Gente, tô com uma meia top aqui pra dormir essa noite. Dá uma olhada. Ó. O Lorde tá dormindo. O Lorde dormindo com as meias da Daine. Mas é bom demais, ó, frio. Cê é louco, né? Ah, meu amigo, vamos no seu perfil e curta seu rios. Que preguiça, hein? Pelo amor de Deus, ajuda eu, hein? Ai, ai. E aí? Como vocês estão, gente? Dormi era... Que hora? 5 horas. Escrevendo Profete na Prática. Acordei agora há pouco. Tô aqui tomando um sol. Preciso. Acordei cedo. Faz tempinho já. Faz mais de uma hora que eu acordei. A Mari tinha que tomar uma vacina agora cedo. Tô pensando aqui, só indico pra vocês um livro que eu tô lendo de casamento. Muito bom. Faz tempo que eu não leio um livro de casamento assim. Na verdade, faz tempo que eu não leio livros. Eu estou lendo um livro, tem... Aliás, faz tempo que eu não pego aquele outro livro lá, né, Dai? O livro de homens, né? A Dai tá ali no balanço. Né? Faz tempo que eu não... Eu peguei um livro que o Espírito Santo me deu uma direção assim pra ler. E esse outro foi um amigo meu que me indicou, que é muito bom também pra homens, só pra homens. Libraço, inclusive. Pensa num livro bom. Pensa num livro bom. Tô aqui, tá um sol tão bom. E aqui tá muito frio, mas tá um sol. Vem aqui. Coloquei uma cadeira de escritório no jardim. Aí, ó. Ó, quando vocês forem ler o livro do RG, vocês vão lembrar dessa cadeira de escritório aqui no jardim. Né, amor? Tô contando aquela história lá. Que eu tava aqui, os meninos chegaram. É bom, né, esse frio com sol, não? É o dia que você fica de touca e óculos. Eu tô lendo um livro de casamento. Eu e a Dai estamos querendo fazer um... Será que não vamos achar data, Dai, no segundo semestre? Nós estamos querendo fazer um curso de casais presencial, né? Mas seja aqui em Mogi, naquele hotel lá, né? Acho que é lá mesmo, né? Vai ser lá mesmo, né? Já tá decidido o lugar. Olha como a gente decide as coisas, né? Aqui em Mogi das Cruzes. Já tá decidido. Acabamos de fazer uma reunião. Uma reunião de família. Pode mostrar você, mano? Olha o estado da Dona Maria ali, ó. Olha lá. Maria no balanço de pijama, né? O pijama que tá combinando com essa casinha aí, daí. Ficou top. É a mesma cor da casinha, né? Hã? Igualzinho, né? Desfrute, Thalita. Eu escrevi essa madrugada inteira sobre desfrute. Tô muito mexido. Olha lá, ó, dá uma olhada nisso. Olha lá, ó. Olha lá, meu amor, olha aqui. Os pijamas igualzinho, ó. Tem gente mandando abraço pra você, daí. O Soares. Olha lá. As duas com pijama igual. Dupla dinâmica. Aquela sexta-feira braba, né, gente? Braba, sexta-feira braba. Ai, ai. Muito bom. Então nós vamos fazer... gente. Ó, de verdade. Eu sei que passou solzinho. Eu passei protetor, mas já tá ardendo o solzinho, né? Vou ter que achar um pedacinho com sombra aqui. Vou falar sobre desfrute.
Mari cresceu, a Mari tá enorme. A Mari tá com 10 anos já, eu nem tô acreditando. Eu vou ver se dou um reset pra ela voltar nos 3. Não quer, meu amor? Vou ver se eu faço um boot cerebral aqui, né? Tô brincando. As crianças não podem nem pensar em voltar, né, Dai? Tem que ir pra frente, ué. Nós já estamos aqui com a flecha na mão já pra enviar o destino profético dela. Você quer que eu indique o livro? Tô pensando se eu indico aqui. Por favor, de casamento, você tá precisando? Ô Mário, pega um livro de casamento que tá ali no sofá pra mim, por favor. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão querendo? Ah, olha, de verdade, eu vou dar um spoilerzinho pra vocês do livro, do livro que eu tava escrevendo. Vida passa devagar, realmente. Na verdade, as coisas são tão intensas que a gente nem sente passar. Ó, vou dar uma indicação de um livro de casamento. Aliás, vou mostrar primeiro o autor. Deixa eu ver. Ó, às vezes dá pra mostrar só o autor. Peraí. Eu gosto demais desse autor aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deu pra ler? Esse livro é do Tim LaVire. Não sei se é assim que pronuncia, tá bom, gente? Vou ter que consultar minha professora de inglês. Esse livro está sendo escrito por ele e pela mulher dele, que se chama Beverly. Nossa, eu adoro. Ele tem um livro que é sensacional. Deu não? Tá certo? Tá errado, o Gabriel? Não deu pra ver o nome, gente? LaHire. Ó, aqui, ó. Vou mostrar o nome pra vocês agora. Vê se dá pra ver. Tim e Beverly LaHire. Se é assim que fala. Não, eu não quero mostrar o nome do livro ainda. Só estou produzindo conteúdo, né, gente? Tem que deixar vocês curiosos. Vocês não sabem que isso é estratégia de marketing. Tá invertido. Ah, é verdade. No celular inverte, né? Bom, é isso aí, gente. Escreve pra mim aí, Thalita, o nome do livro. O nome do autor. Tim LaHire. Muito bom. Já falei pra vocês como é que eu leio livros, né? Eu aprendi. Eu tive uma experiência. Ai, eu vou ter que tirar meu rosto do sol, não tá fritando. Peraí, senão eu não vou conseguir nem falar. O sol tá tão bom. Peraí. Aguenta aí que eu vou. Olha aqui a minha cadeira de escritório. Eu tenho uma cadeira de escritório no jardim. Pra quem nunca viu aqui em casa. É literalmente uma cadeira de escritório. Ela estava lá no meu escritório Ela estava no meu escritório que eu tinha aqui em Mogi. E eu... Deixa eu ver se eu acho. Aí. E eu desfiz do escritório e coloquei uma cadeira aqui no jardim. Aí aqui é meu escritório, né? Olha que coisa boa. Então pense, deixa eu falar com vocês, falando sério. Primeiro eu vou contar pra vocês como que eu leio livros, né? Eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu já falei pra vocês que eu era um cara que lia muitos livros, né? Tá Tim Beverly LaHire. Tá certo. Tá certinho, ela escreveu certo. Vou contar essa história, depois eu vou falar de uma experiência com outro livro desse autor aqui. E vou contar pra vocês o que me tocou nesse livro. Eu era um cara que lia muitos livros. Eu já cheguei a ler 8 livros por semana, assim. Às vezes acordava muito cedo, ficava lendo livros, né? Depois que eu aprendi também a ouvir os áudios books, piorou, né? Porque é muito gostoso ouvir os livros e tal. E como eu sou acelerado, ouvi em 2.0, então... Boa, né? Eu sempre nesse acelero, conto muita informação. E um dia, eu estava aqui em casa e o Espírito Santo me deu um tum, assim, falou uma coisa tão profunda comigo. Ele falou: eu preciso que você comece a aprender comigo, né? O Espírito Santo falou: eu preciso que você comece a aprender comigo. Ou seja, ele queria que eu desenvolvesse a arte de aprender com o Espírito Santo. Então você que está me escutando, eu te dar um belo de um conselho: desenvolva a arte de aprender com o Espírito Santo. É incrível. Aprender com o Espírito Santo é incrível. Por quê? A gente quer as coisas rápidas. A gente quer pegar o livro aqui e já
fritar, já ler, já ter informação, fazer as nossas anotações. Mas quando você aprende com o Espírito Santo, ele passa, eu digo que é a ideia da perspectiva, né? O Espírito Santo, ele simplesmente passa a perspectiva dele para nós. E a gente começa a ver as coisas com a perspectiva dele. Isso muda tudo. Completamente tudo. Tudo muda. Vai lá pra dentro? Já vou terminar aqui. Mais umas 2 horas já eu termino. Olha, assiste de verdade. Eu gravei desde o começo do ano. Uns 3 meses aí eu gravei. Tá aqui no Instagram e também tem no YouTube. Eu gravei 10 aulas sobre o profético na prática e eu estou falando muito sobre ouvir a voz de Deus, desenvolvimento de aprender com o Espírito Santo e tudo mais. Porque a maioria de nós aprendemos, né? Desde quando criança, aprender com os livros. Mas eu digo que a matéria de aprender com o Espírito Santo deveria ser uma matéria de escola. Já pensou? Você vai na escola? A arte de aprender com o Espírito Santo. Ó, se ensinasse as crianças desde cedo a aprender com o Espírito Santo, acabou. A vida da gente seria completamente diferente. Isso é uma das coisas que a gente faz muito com a Mari, assim. Muitas das perguntas dela, antes da gente responder ou de falar para ela ir no Google, a gente fala para ela, pergunta para o Espírito Santo, né? E aí, quando a gente pergunta, pra gente aprender com o Espírito Santo, a gente tem que começar a valorizar as nossas percepções que a gente não valoriza. Na verdade, a gente ignora as nossas percepções, né? A gente passa por cima delas, a gente tem os sentimentos, tem as percepções, mas a gente atropela, né? E aí a gente tem que voltar para o lugar de paz, desacelerar a mente, tirar a preocupação, ansiedade, essas coisas todas e valorizar as nossas percepções, né? E isso muda tudo, né? É uma coisa bem diferente, né? Porque a gente quer resposta rápida, ainda mais agora, né, seu Gabriel, com a inteligência artificial. Você entra lá no nome dele, você entra lá em qualquer uma delas, né? Você entra no chat GPT e coloca uma pergunta, ele já traz a resposta e você se sente satisfeito. E a gente fica satisfeito com aquilo, né? Só que a perspectiva do Espírito Santo é algo assim sensacional, porque é uma perspectiva que a Terra não conhece, né? Isso muda absolutamente tudo, ok? Então, quando o Espírito Santo disse isso pra mim, comece a aprender comigo, eu tinha muitos livros na minha mesa, pilhas de livros, e eu coloquei a mão assim, joguei tudo no chão. Joguei todos os meus livros no chão, e eles ficaram meses no chão. Eu gosto de criar coisas proféticas na minha cabeça. Eu lembro que veio uma moça que trabalha aqui em casa, ela entrou no meu escritório e queria... posso tirar esses livros do chão? Eu falei, não, deixa eles aí no chão. Ela falou, mas tá sujo. Eu falei, deixa sujo mesmo, deixa do jeito que tá, não mexe, né? Por quê? Porque toda vez que eu olhava o livro no chão, eu lembrava de que eu precisava aprender com o Espírito Santo. Então a minha mesa ficou limpa, né? Ficou eu e o Espírito Santo. E não tinha mais nenhum livro na minha mesa, assim. Então eu comecei assim... isso faz 1 ano já, eu acho. Mais de um ano. Acho que tem mais de ano já que isso aconteceu. E a partir dali eu não li mais nada. Nada, assim. E foi o período em que eu mais recebi revelação. Que eu mais... Não tem mais de ano, porque foi muito antes de escrever o Profético na Prática, inclusive. Tem uns 2 anos já isso. E eu não li mais livros. Parei. Não li mais nada, assim. A única coisa que eu leio, assim, regularmente ainda é a Bíblia. E mesmo assim de uma forma completamente diferente, muito leve, outra pegada. E eu comecei a permitir que o Espírito Santo me ensinasse, e às vezes ele me dá uns assim, né? E esse livro aqui, Vulgo Senhores, que eu estou querendo mostrar para vocês, eu faz umas 3 semanas, eu estava dormindo, era 1:30 da manhã, e o Espírito Santo me deu um assim, ó, Alguém já recebeu um aqui do Espírito Santo? Você já recebeu? Sim, você tá dormindo? Parece que ele vem assim, dá um na gente. E eu acordei, levantei, e ele falou, vem ficar comigo. E eu fui lá pro quarto, pro escritório, liguei meu soaking básico, lógico, e fiquei ali, né? E aí ele começou a me dar alguns nomes, eu não lembro quais foram os nomes, eu anotei lá, mas eu não lembro os nomes exatos que ele me deu. E ele me deu alguns nomes, e eu saí pesquisando, e quando eu pesquisei algumas coisas na internet, me deu de cara com esse livro. Já sentiu no rosto? Aqui assim o É muito legal isso, né? E esse livro aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó.
O Ato Conjugal. Não gosto do nome, tá, gente? Pra falar a verdade. Acho um nome meio pífio. Mas o livro... também não gostei da capa, meio romantizado. A qualidade do livro impresso também é horrorosa. Cá entre nós, tá? Essa editora Betânia. Na verdade é padrão, tá, gente? Eles fazem esses livros assim, ó, com capa de papel, cartão horrorosa, sem acabamento nenhum, uma fonte padrão. Pelo menos, é o Denis dando análise técnica de livro, né? Pelo menos não erraram no papel, que é um papel chamois, um pouco mais gostoso de ler. Mas o acabamento do livro em si, assim, se for olhar olhando com o olhar de editor, é horrível, tá? Comprei na Amazon, chegou rápido, R$35, mas é um livro que deve ter custado uns R$3 para imprimir, olha lá. Gostou da análise técnica? Cara crítico, né? Mas assim, exatamente, a qualidade é que eu tô falando de qualidade de impressão, né, gente? Isso é outra coisa. Mas o livro, o nome do livro eu achei horrível também, mas o livro é sensacional. Eu vou dizer, eu sou crítico, né? Eu trabalhei mais de 10 anos em editora, né, gente? Então vocês sabem, né? Eu sou chato. Você pode ver que você pega o Profético na prática, você compara com outro livro, você fica com vergonha do outro livro. Vocês têm que ver o acabamento que nós estamos fazendo no livro do Riqueza e Generosidade. Cara, não, meu amigo, eu sou muito chato com livro, pergunta pra Dai. Eu pego os livros assim na coisa e falo, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma porcaria. Eu jogando fora os livros, assim, não gosto. Eu gosto de livro bom, bem feito. Que geralmente eles fazem comercial, né? Que a gente chama de comercial em editora. É um livro que é barato para vender. E eu acho horrível, porque a qualidade do livro influencia diretamente na qualidade da mensagem. Mas poucas pessoas entendem isso. Então, se você for fazer um livro um dia e por acaso procurar a minha editora para fazer, já saiba que você vai ter que gastar, porque eu não vou fazer um livro ruim para você. Eu vou fazer um melhor livro que eu puder fazer. Ok, senhoras e senhores? Livro barato é livro ruim. Então, vamos lá. Conteúdo. Olha, tem 2 assuntos aqui sensacionais. Sensacionais. Primeiro de tudo, eu sei que vocês olham pra minha carinha de puritano aqui, né? Como diz a dona Angélica. E vocês não imaginam as coisas que eu digo, tá, gente? Quem fez macho burro comigo, que eu diga, né? Mas eu acho que o assunto sexo deveria ser um assunto abertamente falado, como qualquer outro. Todas as idades já deveriam ensinar. Já o certo. Claramente, e a igreja deveria ser a responsável também de disseminar e ensinar esse assunto, mas não é. E muitos casais sofrem demais com essas coisas porque não aprendeu. É uma porcaria, né? No dia que eu escrever um livro, Jesus já me deu o título. Vou procurar você. Pode vir, junta dinheiro, porque você vai gastar. Mas se ele é o patrocinador, minha filha, tá tudo certo. Então, ele fala umas coisas sobre sexo aqui que é sensacional. Quando vai ter macho burro em Minas Gerais, não sei. O macho burro vai ser agora só em Goiânia. Se eu fosse você, eu pegava o seu marido e mandava ele lá pra Goiânia. Você não tem noção de quanto ele vai ser transformado. Se ele quiser, é lógico. Então, assim, vamos lá. Tem um parágrafo aqui. Um capítulo. Todo o livro é muito bom. É um livro também técnico, tá? Qual o nome do livro? Entrei agora. Arrasta pra cima e é o Pix de R$100 pra falar o nome do livro. Tô brincando, gente. Ó, o Ato Conjugal, que eu já disse que é um nome horroroso, tá bom? O nome e o livro impresso é horrível, mas o livro é fantástico, espetacular. Então, assim, tem 2 capítulos aqui que são, assim, que toda a humanidade precisaria ouvir e entender. Toda a humanidade precisaria. Um deles é o que significa o sexo para o homem e o outro é o que significa o sexo para a mulher. Isso aqui vale mais que o ouro, meu amigo. Cara, foi sensacional. Esse casal aqui, o Tim e a Beverly, eles foram sensacionais. Aliás, eles são mestres, doutores, sei lá. Eles são muito dessa área de psicologia, né? Eles são incríveis. Os caras são incríveis. Assim. O livro é tão ruim. Deixa eu ver se tem a biografia dos autores aqui, porque o livro é tão ruim que nem tem. Não é possível. Não tem a biografia do autor. É ridículo, cara. Gabriel, sem zoeira, mano. Vale a pena ler. E na verdade deveria fazer o contrário. Toda mulher deveria entender como o homem enxerga o sexo. E todo homem deveria entender como a mulher enxerga o sexo. É sensacional demais.
abre a cabeça da gente, muda tudo. Falei pra Dai que o cara conseguiu expressar coisas que eu sempre quis dizer, mas não conseguia dizer. Sabe quando a gente tem coisas que a gente quer dizer, mas a gente não sabe como? Exatamente, Thalita. Tem um livro dele que chama Porque Agimos Como Agimos dele, que é sensacional, cara. Gabriel, faz o seguinte, acha o livro, imprime só essa parte e dá na mão da sua esposa. Fala, lê, pelo amor de Deus, você vai sofrer menos, meu amigo. Concordo. Acredita no pai. Ai, ai. O nome do livro, já vi que o encontro de casais... Não, vocês não têm noção de como o encontro de casais vai ser sensacional. Nós vamos gastar muito tempo falando sobre isso. Muito, 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 muito. O nome do livro é O Ato Conjugal. Eu não sei, eu vou deixar a mensagem da Thalita fixada aqui, que aí vocês entram, fixar comentário. Pronto. Aliás, eu vou desfixar. Escreve assim pra mim, Thalita. O nome do livro, Ato Conjugal. Mas eu não vou falar só desse livro. Assim. Eu vou abrir aqui pra vocês pra eu falar um pouquinho de casamento. Eu amo falar de família, amo falar de casamento, amo falar sobre essas coisas. E é sensacional. Faz isso. Imprime, joga na mão dela e fala aí, segura o refrão. Tó. Aí você imprime a sua parte também, põe na parede, né? Começa a anotar. Isso, o nome do livro, Ato Conjugal. Só pra indicar. Fixar comentário. Tem uma obra aqui no fundo de casa, ó, os caras estão reformando aquela casa, então deve ter um barulho de maquita aí, né? Vou falar sobre casamento. E aí, que vocês querem perguntar alguma coisa de casamento? Casamento é um assunto tão vasto, tão gigante, né? Tão, sei lá, muito bom, bom demais. Aliás, para os homens nós temos um grupo aí que chama os Lords. E aliás, faz tempo que eu não dou aula lá, né? Gabriel participa bastante lá, né, Gabi? Tá de boa aí, Gabriel? Quer trocar uma ideia comigo aqui sobre o casamento? Quer entrar aí para nós desenrolar um manto? Acho que era para ter lido. Na verdade, de verdade, gente, sabe o que eu acredito? Eu acredito assim, ó, que a matéria casamento é porque hoje em dia tem tanta deturpação no assunto, mas a matéria casamento deveria ser ensinada no ensino médio. Mas todo mundo deveria aprender sobre casamento antes mesmo de se tornar adulto. Isso aqui deveria estar no coração das crianças, no coração dos adolescentes. Tinha que estar no coração de todo mundo, eles deveriam saber isso antes de casar. Sabe o que eu descrevi a semana? Que eu não me permiti ser feliz porque minha mãe não é feliz no casamento dela. Que louco, né? Acontece muito, a gente estava falando aqui de um caso que acabou de acontecer. Uma moça que uma prestadora de serviço veio aqui com a gente e ela teve um caso de traição e tal, e o marido foi embora, abandonou. Na verdade, o marido fez ela sair de casa com os 2 filhos e uma das filhas dela é adolescente. E a gente tava falando disso, né? Eles vieram aqui em casa agora prestar um serviço e a gente tava olhando pra filha, a mulher completamente triste, e a gente tava falando, né? Imagina essa menina, imagina essa adolescente vendo o pai fazendo tudo isso, botando eles pra fora de casa. O que não construiu no coração dela, né? Nossa, velho. E acontece muito. Você não se permite ser feliz porque não viu, né? A sua referência foi horrível, né? Igual eu também. Assim, eu não sei se inconscientemente isso pode estar atrelado, mas, por exemplo, minha referência de casamento dentro de casa é horrível, né? Horrível. Né? Era uma coisa horrível. E aí a gente tem que aprender, mas eu acredito nisso, eu acredito que essa matéria casamento, ela deveria estar ali no ensino fundamental, assim. Eu não sei quem que... É um louco, né? O MEC tinha que acabar, velho. Assim, é louco. Tinha que reformular tudo e colocar matérias que realmente influenciassem. Acho que a gente tinha que ter uma escola que ensinasse os adolescentes a realmente serem preparados para o mundo. Assim, preparar... O Gabriel pediu para ver. Para cima. Aceitei o homem, deixa eu ver isso, Gabriel. Opa! Aí, coisa boa! Essas lives super programadas são ótimas. Então, se a gente não consegue estar junto presencial, a gente consegue fazer um... Conecta a vibração do coração e vai, né? Acordei e falei assim, nossa, ele tá fazendo uma live, tava tão boa. Que inveja que eu fiquei desse seu sol aí. Eu moro num apartamento aqui. Bom demais, olha isso. Bom demais. Porque eu gosto de casa, porque casa tem essas opções, né? De você ter ambientes, né? Nossa,
Nossa, totalmente. Eu falei assim, que inveja branca. Meu É, Deus. escritório no jardim, eu não tô nem aí. Pois é. Mas, mano, toca aí, toca aí. Você tava Não, falando sobre conjugal, né? o que que você acha? Porque, assim, eu tô falando que acho que a gente deveria, na verdade, assim, é o mundo ideal da minha cabeça, né? A gente deveria ter uma reformulação nesse ensino médio nosso, ao invés de preparar as pessoas para serem operárias no mercado de trabalho, deveria preparar também as pessoas para a vida, né? Colocar as pessoas deveriam estar no ensino médio entendendo o que era um casamento, o que ia ser um pai, o que ia ser uma mãe, várias coisas. Pensou? Matéria, desenvolvendo a arte de ouvir a voz de Deus. Cara, é insano. Eu tenho dois pensamentos a respeito disso. O primeiro é muito Ah, polêmico. O primeiro é a ideia do homeschooling. legal. Então, eu acredito que a educação, ela poderia vir de uma maneira integral, tanto a educação moral quanto a educação pedagógica mesmo, dos pais que têm estrutura. É muito estranha essa ideia da gente deixar com que, tipo assim, pessoas que a gente não conhece ministrem a vida dos nossos filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas ministrem a vida dos nossos filhos seguindo uma cartilha que normalmente não está alinhada O que a gente àquilo quer. que é um padrão bíblico, vamos assim dizer, que vai fazer com que o espírito também da criança ela possa crescer. Eu acho muito massa essas escolas adventistas e tal, que elas tratam um pouquinho, assim, faz uma oração, às vezes ali no começo da manhã, coloca um versículo bíblico na sala de aula, mas a gente sabe que existe um nível mais profundo. E esse nível de profundidade, eu acho que os próprios pais que deveriam passar. Eu sei que é uma parada, tipo assim, bem polêmica, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem legislação que apoia, por exemplo, pais que queiram fazer isso. Todo pai que começar a querer fazer homeschooling aqui no Brasil, possivelmente ele vai sofrer perseguição do governo. Vai sofrer uma perseguição da justiça, porque a própria cartilha do Brasil ela pede e ela faz com que as pessoas elas precisem de levar a criança para a escola. Senão, você é caçado. Então, essa é a primeira coisa que acontece. Louco, né? Então, eu tenho, tipo assim, a ideia aqui com a Carla, eu já falei com ela, assim. Porque também, uma vez que você faz isso, é realmente você dar a vida. Porque, cara, você vai ter que. Sabe, tem uma pessoa amiga minha que ela tem esse projeto, assim. Que o É. Senhor falou pra gente, por favor, isso aqui é uma experiência dela, que o Senhor direcionou ela para fazer. Então não pegue isso aqui como uma verdade, palavra de Deus. Então ela, um anjo apareceu para ela e falou homeschooling. Uau. E ela começou a estudar 2 anos e ela faz isso com os filhos delas, com os filhos dela assim. Então essa é a primeira perspectiva que eu tenho, homeschooling. E o segundo é ter uma escola, cara. Eu acho que é a única forma da gente conseguir, de uma certa forma, colocar não na estrutura pedagógica, porque o governo ele impede, mas às vezes em atividades que são extracurriculares, vamos assim dizer, a gente poderia potencializar. Imagine, em vez da criança ir só para jogar ping-pong, ela ir na escola de tarde, não sei se na sua época tinha essa parada, ela ir e aprender, ela simplesmente escutar a voz do Espírito Santo, aprender a fazer desenhos proféticos, ter oficinas de desenhos proféticos, de canções proféticas de espontâneo. Pensa, É, dentro do é, nosso ambiente, a gente pode fazer essas coisas. sim, sim. Eu fico É, pensando, eu assim, foi uma das coisas que a Day conversou muito quando a Mari fez essa idade de ir pra escola. E eu sempre fui contra também. Falava, Day, não quero mandar ela pra escola, não sei o quê. Mas tem muitas outras questões, sabe, Gabriel? Assim, concordo com você que eu acho que a cartilha tá errada, a gente tem que fazer essas coisas. E assim, eu gostaria que a escola tivesse isso. Então acho que a gente deveria talvez pensar em ter uma escola, né? exato. Para criança, Para ensinar para principalmente. criança e os adolescentes, então, nem se fala, porque eu falo de ciclos, né? Se você erra a adolescência, você pode prejudicar todos os outros ciclos, né, da vida, assim, né? E aí, olha que coisa louca. Nós pensamos muito nisso e a gente escolheu uma escola, assim, não é uma escola cristã, até porque a gente não queria colocar a Mari numa bolha, assim, né? Não é uma escola cristã. Mas eu percebi também que tem outras coisas, assim. Boa. Esse relacionamento dela com outras crianças desenvolveu, assim, a Mariana, assim, ó, anos-luz. Exato. Então a gente ficava pensando, vale a pena privar a Mari desses relacionamentos, dos amigos, sabe? Dessas coisas de escola? E, assim, hoje, né? A Mari fez 10 anos agora, assim. Ela fez uma festinha aqui em casa, falou, o que você quer chamar quem? Eu quero chamar meus amiguinhos da escola. Então, assim, é as pessoas que ela vai criando laço ali, né? Então,
é tão difícil, né? Porque você pensa assim, porque se a gente faz o homeschool, além de você ter que preparar a sua vida inteira, igual você falou, para servir ali a criança e desenvolver o aprendizado dela, ao mesmo passo, meio que você também priva ela de ter essa liberdade de estar o tempo dela sozinho lá e desenvolver essas amizades. É complexo, né? Olha, eu acredito que é um detalhe. Eu vou te falar a experiência dela lá. Aham. Por incrível que pareça, ela está numa região que é o sul do país. E o sul do país é uma. A galera tem uma mentalidade um pouquinho diferente no sentido de. São meio europeus, são descendentes de europeus, são os caras que correm atrás, aquela coisa toda. Diferente da gente que tem uma cultura brasileira. E o que, que eles têm lá? Ela conseguiu encontrar um grupo de outros pais e mães, então são cerca de quase 30 pessoas que também fazem. Então acaba que algumas atividades do homeschooling, eles conseguem, por exemplo, se conectar com outras pessoas e eles vão fazer atividade de campo. Então, por exemplo, vou aprender sobre borboleta. Ao invés de eu aprender um livro de biologia, o que, que eles fazem? Eles se reúnem nesse dia de campo e vão numa mata lá, vamos assim dizer, num parque, e aprendem sobre borboleta lá. Pegando, vendo os bichinhos, aprendendo sobre formiga, vendo a formiguinha indo e tal. Então eu acredito que as pessoas são conectadas. Você sabe disso. Então, acho que uma vez que você põe o pé na água dessa forma, obviamente direcionado, Muda, né? falou, Muda. cara, as pessoas, você vai ser atraído para a mesma frequência. E quando você menos esperar, tá lá. Mas eu também acho que sem esse ponto de relação, as pessoas elas não crescem. Né? Então, por exemplo, pensa a Mai, sem ter um amiguinho, às vezes só tá convivendo com o nosso povo, vamos assim dizer. Eu também acho que é muito sábio ela não ser privada dessas coisas, assim. É difícil. Então, eu acredito que é um ponto, sabe? Então, ela tem isso lá. Então, eu acho que isso facilita muito o desenvolvimento dos meninos. Olha pra você ter noção. O negócio é tão bizarro, porque ela entendeu do Senhor como ela precisava de educar. É como se fosse Maria. Maria sabia que Jesus Sim, iria ser e era. José também sabia. Então, eles deram uma educação, não é que é diferente, mas uma educação intencional. entendi. Entendi. Alinhada ao propósito dele, né? Vamos assim dizer. E assim ela também faz com os filhos. Você entende a vocação da Mai. Então você sabe que o ensino da Mai é um ensino diferente. Porque Lógico que é. você sabe como ela vai realmente fluir no Senhor como um pai. Então eu acho que a parada do homeschooling é massa por conta disso também. Também. Eu acho legal essa coisa, assim. Eu também penso, a gente tem pensado muito em ela terminar esse ensino fundamental e o ensino médio, a gente transicionar, né? Porque também, Gabriel, tem várias coisas que é complexo, assim, para muita gente, né? Muita gente também opta pela escola, pela necessidade também de trabalhar, de ter que deixar as crianças em algum lugar. Você tem um homeschool, você tem que ter uma vida mais independente cedo, ou seja, tem que ter um preparo maior antes de ter os filhos, né? Denis, é aquela coisa. Você tem que ter Deus como provedor. E Ele como Senhor. Né? O Senhor da sua vida de uma maneira integral. Mas você concorda que tem um problema grave aí nessa fala? Assim, não Deus ser provedor. É que a maioria das pessoas imagina que Deus ser provedor significa a gente fazer isso aqui, ó. Poxa, cara, eu tava lendo aquele livro do discipulado do Bonhoeffer, é uma parada assim. E ele falou exatamente uma parada disso. Ele falou assim, Deus, ele não te dá... Eu achei interessante a fala. Acho que você, como você tem um link de generosidade, você deve falar disso. Ele fala assim, Deus não te dá o dinheiro porque você trabalha, porque senão ele seria injusto. Uhum. Ele fala assim, a Bíblia fala que o Senhor, o pássaro, ele não semeia, mas ele colhe. Ou seja, mesmo que o pássaro não trabalhe, vamos assim dizer, para semear, ele ainda consegue comer. Mas para que o pássaro ele possa comer, ele precisa também de sair, vamos assim dizer, da toca para conseguir encontrar a semente. Porque, então, como que ele conseguiria realmente comer da semente? Mas ele traz que, querendo ou não, é uma dádiva divina, né? Vamos assim dizer. Então, você ainda precisa de trabalhar, mas a gente tem que entender que Deus ele não nos dá dinheiro porque a gente trabalha. Eu tenho para mim que a expressão do trabalho a ideia nunca foi essa, que a gente trabalhasse para ter dinheiro. Não. Entendi tempo atrás. Eu falo, isso é loucura. É loucura. Trabalhar para ter dinheiro é a mesma coisa, é o mesmo viés da prostituição. Você troca a sua vida por um salário, entende? Por algo assim. É horrível isso. Tem uma frase que está no livro, tá assim, que eu falo muito, é assim, isso eu tive que aprender, Gabi, porque eu sempre trabalhei pelo dinheiro. Então, quando você trabalha
Eu também. Você trabalha para ganhar dinheiro, filho. Então você sai mordendo quina de parede, fazendo o que tem que fazer, até o que não tem que fazer muitas vezes para ter o dinheiro. E uma coisa que eu ouvi assim muito claro do Espírito Santo, ele falou: nunca mais trabalhe para ter dinheiro. Ele falou assim: trabalhe por um propósito. Exatamente. Entende? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu vejo que a ideia nunca foi essa, mas a ideia foi que através do nosso trabalho a gente pudesse expressar, vamos assim dizer, os nossos dons e os nossos talentos. Exato. Eu gosto de um judeu lá que eles falam que trabalho é abade. Ou seja, trabalho é adoração a Deus. Sim. Você glorifica a Deus, é louvor a Deus. Então a ideia é que isso, através do nosso trabalho, o nome do Senhor ele pudesse ser engrandecido. As pessoas pudessem conhecer através do nosso trabalho quem é o Senhor. Através do nosso trabalho a gente pudesse manifestar a excelência. E essa excelência manifestasse quem Deus é. Então o fruto é glorificar o Senhor. Então a ideia nunca foi isso, vamos assim dizer. Porque se o Senhor nos dotou com dons e talentos, esses dons e talentos eles são aplicados, por exemplo, ao trabalho. Aí eu fico pensando naqueles caras que construíram, por exemplo, o tabernáculo de Moisés, os caras que construíram habilidade única. O trabalho dos caras manifestava a glória de Deus. Você olhava e falava assim, uau, isso aqui não poderia ser feito por obras, isso aqui não poderia ser feito por mãos humanas. Isso aqui só alguém que realmente foi dotado ali pelo Senhor. Então eu gosto dessa ideia. E assim, é tão incrível, tudo a ver com uma coisa que eu acredito, ainda acredito que a instituição prejudica muito essa ideia, né? Porque geralmente você dentro da instituição, você fica formando cristãos para viver dentro daquele ecossistema ali, né? Sendo que os dons ministeriais, eles não estão presos às paredes, estão completamente nos levando para fora. É o que eu sempre digo. Imagina se todos os políticos fossem filhos de Deus. Uau. Imagina todos os advogados, médicos, pensa, psicólogos. Cara, a gente teria uma nação incendiada, assim. Então, o que eu fico louco é que, geralmente, a instituição ela traz para dentro, coloca 5 posições ali, né? Uma do louvor, uma outra para auxiliar ali, e todo mundo é pastor, cara. Sendo que, na verdade, as pessoas deveriam exercer o chamado de Deus, fazendo exatamente o que elas foram chamadas para fazer. Inclusive, eu falo de muitas mães que estão em casa sofrerem por acharem que não estão fazendo nada, quando na verdade ser mãe é um dos maiores ministérios, é o maior ministério que eu conheço. Então, assim, é incrível como a gente deveria valorizar, né? Eu lembro que quando a gente abriu corretora, uma das coisas que eu fiz foi reunir todo mundo e falar, gente, é o seguinte, eu não sei falar assim, Jesus, falar nada, nós vamos definir os princípios aqui da empresa, então a gente não vai mentir para ninguém, não vamos enganar ninguém, falar a verdade, tratar as pessoas com amor, e a gente vai ser o mais honesto possível. E comecei a colocar vários valores. Porque em venda, você sabe, né? O vendedor sempre quer dar um... Eu vi, às vezes, o vendedor falando, nem tenta, porque você vai ter problema comigo. Então é assim, vou perder a venda. Eu falei, pode perder tudo, mas não perde a honra. Entende? Exato. Então, é incrível. E o quanto foi incrível essa postura nossa, assim, de abrir mão desse engano, porque a palavra venda eu não gosto dela, vem de vendar, né? Eu gosto de vender, assim. E a gente fez isso, assim, com tanto coração, assim, que a gente, assim, a corretora deu muito certo, sabe? A gente cresceu muito rápido e as coisas foram... Hoje eu tenho, e muitos clientes, assim, foram muito tocados, sabe? Eu acho que essa visão, ela precisa abrir, né? Assim, expandir. As pessoas precisam entender que o trabalho delas representa quem Deus é, né? É isso. Exato. É incrível. E é muito louco porque, querendo ou não, igual você comentou sobre o que a instituição faz, ela gera um modelo, um padrão, ou seja, você só faz a obra de Deus se você está dentro do púlpito. A única forma de você pregar é dentro de uma instituição. Sim. Ninguém quer ir pra praça. Isso é uma coisa, tipo assim, que ninguém já vai. Mas, tipo assim, eu não me sinto que eu estou realmente cumprindo a minha vocação, cumprindo o meu propósito, se eu não estiver na frente de um púlpito. E um dia eu tive uma experiência, então isso não é palavra de Deus, às vezes, para você. Às vezes você pode se inspirar nessa história. Mas um dia eu entrei num galpão, e quando eu entrei num galpão, tinham várias pessoas adorando, orando e tal. E na hora eu tava ali com vários pensamentos. Eu não sei quais pensamentos que eu tava nessa época, mas eu tava bem reflexível nesse dia. E eu entrei nesse galpão, as pessoas estavam adorando, muito barulho e tal, sabe? Muito barulho, pouca profundidade ali.
E naquela hora, o Espírito Santo falou claramente para mim, ele falou assim, eu não te chamei para ser um homem de negócios, eu te Uhum. chamei para ser um homem de negócios cheio do meu espírito. Uhum. Eu falei assim, cara, isso muda tudo, assim. Eu entendi o que ele quis dizer. Não entendi com muita clareza, mas hoje, depois de alguns anos, depois de 2, 3 anos que isso passou, agora eu tô tendo um leve vislumbre disso. E uma vez que eu entendi isso, comecei a caminhar em cima disso, eu comecei a perceber que, cara, o meu púlpito são as mesas de negócios. Uhum. O que o Espírito Santo queria me dizer era isso, porque às vezes, como é que a gente vai chegar num cara que, sei lá, é de uma multinacional, um presidente, igual você está falando, pessoas que têm grandes empresas, grandes colaboradores, às vezes esses caras não estão machucados pela instituição, ou às vezes esses caras, eles, eles não vão, às vezes, numa célula, às vezes eles vão numa igreja nas casas, às vezes, né? Então, às vezes, nós poderíamos alcançar, mas se não tiver alguém que pensa um pouco fora da caixa, ainda a gente teremos políticos que não carregam essa essência divina, ainda vai ter advogada, e a gente vai ter todo o povo de Deus querendo ser o pastor, bispo, evangelista, mestre, não sei o quê. A gente vai continuar tendo essas mesmas caixinhas eternamente e as pessoas não vão conseguir ver a luz de Jesus brilhar em ambientes que são às vezes caóticos. Então eu acredito que a gente precisa de realmente expandir essa visão. É, e é exatamente isso que a gente precisa, né? A gente precisa que. Uma vez eu fui num dentista, cara, e assim, sinceramente, assim, quando o cara começou a me atender, eu me sentia atendido por Jesus, sabe? Eu falava "É isso, velho." Uau, olha isso. E o cara mexendo assim, eu falava, ah, é um negócio assim, cara, sensacional, essa experiência que a gente tem dentro de ambientes que a gente não está esperando ser recebidos por Jesus ali, sabe? Eu piro nessa coisa também. É uma dessas coisas que eu falo no curso que eu tenho, que chama Destravando Gigantes, falo muito sobre isso, sobre essa ideia é, da expansão do evangelho dentro daquilo que nós somos, assim, como talentos, Exato. sonhos, empresas e tantas outras coisas, né? E aí a Você, gente. você, você fez essa transição, né, Denis? Então, tipo assim, eu acho que, não sei se você sempre se imaginaria vivendo o que você vive hoje, mas você teve ali e começou numa configuração, e aquela configuração, você honrou aquela configuração, fez tudo, e o Senhor depois foi lá e falou assim, cara, agora vai para outra configuração. E Sim. você tocou a vida das pessoas quando você estava ali nos negócios, e agora você faz essa troca. E eu queria até deixar um exemplo, por exemplo, o Rodrigo, da Deb. Aham. A gente estava na casa deles, eles estavam contando histórias pra gente. Cara, que ele é um médico, né, cirurgião da mama, essas coisas assim. E, cara, ele entendeu que o Senhor estava fazendo uma transição na vida dele, assim. Ele percebeu que o Senhor, através de várias palavras, vários sinais, estavam confirmando essa direção, ao ponto dele começar a pegar, por exemplo, menos pacientes. Ele começou a ver essa movimentação, assim, e ficou pensando assim, cara, tô pegando menos pacientes, esse negócio tá meio estranho, mas ele entendeu que o Senhor não queria que ele pegasse muitos pacientes, porque normalmente o que o médico faz? Você entra, caderneta, fala um pouquinho, 15 minutos, próximo, próximo, próximo. E o Senhor falou assim: não, eu quero que você cuide de vidas. Eu quero que você realmente ministre a vida delas. Então, por isso que você está pegando menos Uau. pessoas. Daí ele senta hoje no consultório, quando a pessoa senta, ele vai lá e libera uma palavra profética, sabe? E a pessoa fica assim, meu Deus. Ele vai lá, tem uma visão. Aí, de repente, ele está no meio ali da prescrição e fala assim: olha, essa aqui é a minha posição de médico. Mas agora aqui eu tenho a palavra de Deus para você. Uau. E, cara, histórias assim incríveis que a gente escutou, sabe? Que mostram que uma pessoa entendendo a sua posição, o lugar que o Senhor falou, e ele queria sair disso, tá? Ele queria Eu tô. sair disso. Ele queria sair da medicina. Ele queria falar assim: não, não, eu vou pregar o Porque que evangelho. tá na cabeça das pessoas é larga o emprego e vai viver É para Deus. claro, velho. Vai viver igual o apóstolo Paulo, né? Tipo assim, na caverna, assim. E, cara, ele queria sair. O Senhor falou assim: não, não faz isso não. Eu vou te usar aí. Não, cara, é sensacional. E assim, conheço muita gente assim, tem um médico aqui do Aruan que é a mesma pegada, assim. E olha que coisa louca. Você falou da minha transição, e é incrível porque assim, eu passei, deixa eu ver, 10, 15, passei 15 anos no mercado de trabalho convencional, né? Então, comecei na Saraiva, trabalhei 10 anos na Saraiva, não passei um pouco mais, acho que 18 anos no mercado tradicional, assim. Trabalhando em empresas, sendo funcionário e tudo. E depois, eu já tinha tentado abrir outras empresas e não tinha dado certo, porque eu falo que eu não escutava a DAI, né? Pois é. Eu queria fazer as coisas
meu jeito, até que eu aprendi a ouvir, a gente começou a abrir empresa e abrimos juntos e crescendo. Outras empresas também, né? Mas o que é engraçado, Gabi, é que assim, eu falo, às vezes as pessoas veem a minha vida hoje e elas falam assim, ah, parece que o Denis não trabalha, né? O Denis não faz nada, né? Assim, é Acho que você engraçado. trabalha mais ainda do que você tava lá na empresa. E sentado no jardim, 11h30 da manhã, fazendo uma live. Mas o que é importante a gente entender? A gente estava falando disso no começo da live, né? Que a vida que a gente tem também é a vida que a gente planeja ter, né? Eu sempre soube, desde os meus 15 anos, que Deus, eu tinha um chamado ministerial e que Deus tinha um chamado para isso. Então, o Ah, tempo todo, eu e a Day, a gente sempre planejou assim, a nossa cabeça sempre foi essa. Com 40 anos, a nossa cabeça era essa. Com 40 anos, a gente tem que ter nossa casa, a gente tem que ter nossa empresa, a gente tem que estar bem financeiramente, porque a gente tem que estar só vivendo do nosso ministério. Era algo da entendi. nossa cabeça. Eu tenho 38 anos e a gente já está vivendo isso, entende? Então a gente conseguiu isso alguns anos antes, mas os passos que a gente está dando hoje foram passos planejados, assim, entende? Então, assim, eu tenho uma empresa, e hoje a gente colocou essa empresa em home office, para eu não precisar ir para o escritório todos os dias. Aham, E o que as pessoas também não entendem é o que a gente faz também é uma empresa, né? Então tem a exato. Dirlis, que é uma empresa de editora, quadros e tantas outras coisas, além também de ser uma escola. Então, assim, por mais que seja bonito, né? Eu tô aqui falando isso aqui, as pessoas me veem como, sei lá, alguém que ensina, é uma empresa, né? Então, É uma assim, empresa. a gente tem uma escola profética que tem o CNPJ, e tem cursos, tem livros, tem várias coisas que é uma forma do nosso trabalho expressar o amor de Deus e tocar os outros corações. Então, quando a pessoa pega um livro meu lá, que pega o profético na prática, aquilo é uma expressão de trabalho, né? Ou seja, Exato. eu fui dormir às 5 da manhã, eu passei a noite inteira hoje trabalhando, né? Só que é o trabalho que eu decidi ter, que eu escolhi ter e eu planejei ter. É por isso que eu falo que às vezes as pessoas pensam assim, ah, Deus é. Eu estava escrevendo sobre desfrute e a gente falou de provisão, né? E você falava, dando exemplo dos pássaros, a gente pensa assim, ah, não, ok, Deus cuida dos passarinhos, então eu vou ficar aqui, né, esperando. Ou seja, a gente Pois é. tem que aprender a planejar, inclusive, o chamado de Deus na nossa vida. Então, hoje eu tenho liberdade de viajar para vários lugares, para fazer encontros proféticos, tenho liberdade financeira para fazer o que eu quero, porque nós planejamos isso. É lógico, né? Dentro desse processo, eu falo que 99% dos milagres, Gabriel, que eu vivi de Deus financeiramente falando, foram quando eu estava trabalhando, né? Porque as Uau. pessoas imaginam que a provisão vai vir quando você está sentado no sofá dentro de casa assistindo televisão, e não é assim. É no meio do trabalho, é no meio da, sabe, Acho que é no meio da obediência, né? Eu acho que é no meio da mas honra. principalmente no meio do trabalho. Porque Exato. assim, é um trabalho. Cara, são 300 mil palavras em um livro e não acabou ainda. Uau. Então, assim, eu comecei a escrever dia 23 de novembro. Então, assim, são 6 meses de trabalho e construção, não só vai muito dinheiro, porque não só escrever, é revisar, diagramar, são vários profissionais, desenhar, Sim. projetar. Mano, é muitos profissionais envolvidos para sair um livro e a pessoa falar, ó, o livro que a pessoa escreveu. Ela não tem ideia. Então, assim, é uma empresa funcionando, é caro as coisas. O meu primeiro livro custou R$ 50.000. Eu lembro, você Então, comentou, assim, uau. eu quero dizer, assim, acho que a gente precisa aprender a planejar a vida que a gente quer ter. Então, Bom, uma pergunta que eu tenho para você sobre isso. Como é que você se planeja? Porque eu tenho uma perspectiva, eu sempre fui um cara, assim, quando eu tinha, sei lá, 13 para 14 anos de idade, um dia eu tava na escola hum, e, gente, hoje eu tenho 27, 26, acho que é 26. Então fazem 13 anos. E um dia eu entrei na escola e de repente eu escutei alguma coisa, hoje eu sei que é o Espírito Santo, e ele falava assim, escreve o tempo. E eu colocava assim, uma, 1h15, 1h15, 1h30, 1h30, 1h45, 1h45. E eu via que tudo aquilo que eu sei hoje de gestão, de planejamento, o Espírito Santo me ensinou quando eu tinha 13 anos de idade. Então eu uhum. comecei, a partir desse ponto, a planejar todas as minhas horas. E eu gastava horas com o Senhor e planejava tudo, 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 tudo. E eu sempre fui assim. Até que o Espírito Santo ele fez uma transição recentemente nesse meu modo de planejar as coisas. E por isso que eu estou te perguntando, né, como você, com a sua bagagem e tal, porque eu acho que existem duas formas de você se planejar hoje na vida. Mas eu queria escutar, por exemplo, você, como é que você se planeja.
entendendo quem você é. Então, a gente sempre fez isso. A gente tem assim, ó, por exemplo, nós estamos agora em agosto, né? Quando chega outubro, a gente pega outubro, novembro e dezembro para planejar o nosso ano próximo, ou seja, 2020. A gente sempre tem o planejamento exatamente do que vamos fazer no ano todo. Por exemplo, ano passado, a gente fazia isso como empresa, como família, como várias coisas, né? Ano Sim. passado, nós planejamos para esse ano, por exemplo, várias coisas, mas assim, dentre elas era, eu preciso escrever 2 livros esse ano, né? Então a gente Ok. já tinha planejado, a gente tinha separado várias datas na agenda para ter pelo menos 1 a 2 eventos por mês, entende? Uhum. A gente já tinha assim viagens marcadas e várias outras coisas. Então, meio que assim, mas o nosso planejamento começa em ouvir o que Deus tem, né? Então Perfeito. a gente pega Uau. a gente pega esses 3 meses, por exemplo, a gente sempre fala isso. Ó, entramos no projeto visionário do próximo ano, né? Então a gente começa assim intencionalmente falar com Jesus o que que ele deseja para o próximo ano, o que quer Eu que a acho gente que isso faça. muda tudo, tudo, tudo. Gente, desculpa te cortar, Denis, mas esse é um detalhe que muda 90% de todo o planejamento. Todo. Pois é. Aí a gente sente. Eu senti ano passado, eu penso, eu tenho na minha mesa eu tenho 13 livros para escrever com temas diferentes assim. Então a gente, Legal. bom Deus, eu entendo que assim, na minha cabeça, aí eu falo, da minha experiência editorial, eu sei que eu consigo produzir um livro no nível que eu preciso de pelo menos uns 6 meses. Aí eu falei, eu planejei e falei, Deus, ok, tem esses livros aqui, mas qual livro você quer que eu escreva agora, pro momento, que é a mensagem que está precisando? E ele foi muito claro, eu quero que você escreva o RG. Então eu já coloquei ali na primeira vala e já comecei lá no. Era o planejamento para esse ano, eu já comecei em novembro. Porque a gente já estava adiantado no que a gente tinha que fazer. A gente já tinha uma viagem planejada para o final do ano, né? Fazer um encontro profético lá na Europa e começar. Nós já tínhamos o planejamento de começar o ano na Europa, fazendo o encontro profético na Itália. E aí, cara, a gente desenha, a gente realmente escreve assim, as coisas que a gente quer fazer pro ano e vai encaixando ali as coisas. Aí, óbvio, Gabriel, assim, acontece coisas que não estão planejadas durante o ano, Tem. acontece, mas também elas acontecem por uma direção de Deus. Um exemplo agora, semana que vem vou dar um curso aqui em casa para mulheres solteiras. Você já imaginou eu fazendo isso? Não Não, mesmo. Mulher solteira. eu imaginei. Mas é que coisa, a gente estava numa conversa, eu, a Elisa e a Angélica, e elas começaram a fazer perguntas. Cara, e foi assim, uma coisa tão sensacional. Deus começou a me dar umas revelações, a gente começou a falar, e elas ficaram tão mexidas, que elas falaram, cara, a gente não pode guardar isso pra gente. Aí ela pegou e falou, deixa eu pegar algum. Ela cuida também da nossa agenda, né? Deixa eu pegar aqui, ver se a gente acha um final de semana, tem um espaço na sua agenda pra gente poder fazer esse curso e tal. Eu falei, ó, e tal. Ela falou, eu vou fazer tudo. Eu vou as mulheres, vou colocar num grupo, vou organizar, a gente vai fazer tudo. Vai fazer a comida, você só senta e ensina. Aí eu falei, conversei com a Dai, o que você acha? Ah, a gente sentiu de Deus. Ela falou, ó, acho que dá pra fazer. E a gente programou. Assim, semana que vem, sábado agora, vai ter isso. Não esse agora, o próximo sábado vai ter isso aqui em casa. Mas os nossos dias são programados. Por exemplo, sábado agora eu vou receber um casal aqui em casa que foi um planejamento de Deus já de tempos, entende? Então a gente vive isso, sabe, Gabriel? Parece aleatório, mas ao mesmo tempo eu estou com o meu ano planejado, né? Eu já sei o que vai Entendi. acontecer nos próximos 3 meses, eu já sei onde eu vou estar no final do ano, já sei onde eu vou passar o final do ano, entende? Então a gente, literalmente, a gente respira planejamento. Eu sou da área de projetos, né? Então, eu não acredito de verdade que as coisas vão funcionar na nossa vida se a gente não planejar. Não acredito. Perfeito, perfeito. E eu acho que o negócio, um detalhe que você colocou, porque, beleza, aquelas pessoas que sabem planejar, elas tendem a assumir o controle de tudo. Assumir o controle do planejamento e começarem a escrever a sua própria história e a planejarem a sua própria vida baseado nas suas próprias capacidades. Assim. Então, baseado na minha situação hoje, na minha realidade hoje, eu planejo o meu futuro. E eu descobri que isso é uma furada. Se É você errado. É nasceu errado. do Espírito, porque a sua vida não é mais sua. Você não é senhor do seu próprio tempo mais. Né? Não. Você está debaixo de uma palavra, você honra e obedece a alguém que é o cabeça, que está acima de você. Então, eu percebi que era diferente, assim, esse modo de pensar. Então, os Sim. homens que se baseiam de acordo com as suas próprias capacidades, eles às vezes nunca vão conseguir desfrutar, por exemplo, da graça.
Eles nunca vão conseguir, por exemplo, desfrutar e conseguir construir as coisas que os homens não sabem. Então, esse é o grande detalhe. E que, pelo que eu percebi, você entra em imersão, então. Porque normalmente a galera, quando você planeja, por exemplo, cara, eu sei construir, eu sei fazer planejamento. Mas às vezes você consegue fazer um planejamento em 7 dias. Mas às vezes, Não. no Senhor, você vai gastar tipo 3 meses só para conseguir fazer a primeira linha, o primeiro rascunho. E um cara que é um planejador, ele tem esse. Você precisa ir, mano. Eu vi que você tá. Tava perguntando uma coisa, pode falar. Mas eu percebo que uma pessoa que é do planejamento, ela já tem uma gestão do tempo, ela já tem a previsibilidade, ela não aguenta, ela não fica parada. E se eu não saber o que eu preciso fazer em uma semana, eu vou dar meu jeitinho, eu já vou querer fazer, já vou querer organizar. É isso. É outra É isso. pegada. É, Outra pegada. não é. E assim, eu e a Day, a gente fala de. A gente sempre tem planejamento. Gente, eu acho que o Denis está cortado. Tá só para mim? Peraí. Eu acho que ligaram o. Seu som tá saindo no carro. Eu tô escutando o barulho do carro. Vê se o seu Bluetooth tá ligado. Bluetooth. Alguém escreve Bluetooth. Assim, ó, Bluetooth, Denis. Tira o Bluetooth. Voltou? Voltou, senhor. Voltou. Então, o que eu tô falando é o seguinte. Eu e a Day, a gente não planeja muito longe, assim, 3 anos, 4 anos. A gente sempre planeja pelo menos um ano e a gente gasta pelo menos 3 meses planejando um ano. Porque as coisas no espírito mudam muito rápido, assim, né? Então a gente percebeu que não faz muito sentido, assim. Mas, assim, a gente tem um alvo supremo, né? Por exemplo, a gente sempre soube, desde quando nós casamos, que a nossa vida era para viver ministerial. Então a gente sabe, lá na frente, a gente sabe para onde a gente está indo. Converge. O que, A gente que sabe. tem, tipo assim, na timeline da parada toda. A gente sabe para onde a gente está indo, que eu acho que é uma coisa, eu atendi algumas mentorias esses dias, e uma das coisas que eu fiquei, assim, assustadíssimo, o Gabriel, com as pessoas, é que, assim, eu falo assim, qual que é a sua dor? Aí a pessoa começa a falar, isso eu sofri aquilo com meu pai, não sei o que, abuso, blá, 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 aquele monte de coisa. Aí ela conta essa coisa toda, e aí eu falo, tá, e como é a sua vida? Ela conta tudo, e é uma bagunça, sabe? É várias coisas ao mesmo tempo, fazendo muitas coisas aleatórias. Aí eu paro e pergunto, ok, quem é você? A pessoa fica assim, eu falo, pra onde você tá indo? Qual que é o seu projeto da sua vida? A pessoa não sabe, cara. Eu fico assustado com isso. Eu falo assim, tem uma O que frase você tá fazendo? Eu também fico chocado. O que você tá fazendo, mano? Você tá vivendo? O que é isso? Tem uma frase do filme do Alice no País das Maravilhas, que um cara, acho que é o Gato de Botas, que pergunta pra Alice, fala assim, pra onde você tá indo? Ela fala, eu não sei. Ele falou, se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho serve. Qualquer caminho. Então, a gente começa a aceitar tudo, né? Tudo. Parece que tudo faz parte do que a gente... Cara, e uma das coisas que a gente aprendeu é falar não. Porque o não é o melhor norte para um propósito de vida, Nossa, sabia? Deixa eu sair total. O não é o melhor norte que nós temos para um propósito de vida. Por quê? Porque quando você sabe para onde você está indo, automaticamente você vai aprender a falar não para todas as outras coisas. Exato. Então, por exemplo, aí eu sei que eu tô indo, meu negócio é ministerial. Aí eu vou ficar preso com coisas que não fazem sentido com aquilo que Deus me chamou, sabe? Você aponta tudo pra lá? Eu vou perder meu tempo com as coisas, eu vou focar em coisas que Deus não me pediu para fazer, sabe? Então, assim, muita gente está preso nessa vala porque eles não sabem para onde estão indo, eles não entenderam ainda qual é o norte da vida, né? E aí, dentro disso, dentro dessa coisa de vocês não saber o norte, você fica perdido, né? Porque se você não fala não para as outras coisas, você vai, assim, se você não foca no seu projeto, você vai focar no projeto de alguém, não é? Exatamente. Exatamente. E você vai sempre andar perdido e sempre longe. E é foda, porque as pessoas, eu percebo que você ter sucesso não significa que tá certo, sabe? Então não significa que se o seu planejamento está conseguindo, se você está conseguindo completar o seu planejamento, às vezes isso é um perigo. Porque o progresso nos estimula a continuar no mesmo estilo de vida, sabe? Então, é aquela coisa. Não tá errado? Tá errado você
você se planejar e tal, e você construir, não tá errado, mas existe um caminho maior. Existe um caminho mais excelente, aonde você se planeja baseado naquilo que o Senhor te diz, naquilo que o Senhor está Ah, imprimindo no seu coração. exato. É Exato. completamente diferente. Ah, quer dizer então que eu não devo planejar? Cara, se planeje, mas a gente está falando aqui que tem um caminho que, cara, você precisa de realmente se submeter, e você se render, onde você realmente coloca a sua dependência no Senhor e Ele vai te falar. A grande questão que eu vejo é que as pessoas ficam com medo desse lugar. Elas ficam assustadas nesse lugar. Porque elas estão tão frenéticas do seu jeito de viver, do seu jeito de fazer as coisas, que elas não ficariam, às vezes, uma semana, ou um mês, às vezes, em algo. Por exemplo, eu escutei algo que eu achei bem interessante. O cara falou assim, cara, não me surpreende do porquê que Deus não responde as suas orações. Porque daqui uma semana você nem lembra o que você orou. Uhum, uhum. Sabe? Você não tem isso claro, assim, você não fica, você não dá tempo para digerir um pouco mais as coisas. Então eu vi que o Senhor ele fez uma troca muito grande, né? E foi recente, tá? Na minha vida, assim, do ano passado para cá, onde ele falou assim: eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o que eu quero que você faça em 2024. E foi uma coisa muito chocante, assim. Foi tipo assim: eu fiquei 2 meses. Antigamente eu só, senta, escreve, olha um pouquinho das palavras proféticas, daquilo que estava falando, aponta um pouquinho para lá, mas não de entregar a vida. E um negócio bem surreal que aconteceu foi que eu virei para Carla recentemente, minha esposa, e falei para ela assim: esse é um ano, e a gente fala assim, fica parecendo que a gente começou e conhece Jesus faz 3 meses, né? Mas não. E não que isso seja parâmetro para alguma coisa. Mas eu conheço Jesus desde os meus 14, mas eu virei para cá e falei assim: esse é o primeiro ano das nossas vidas onde a gente viveu todos os nossos dias e não foi pra gente. Ah, Onde eu tenho plena convicção que eu não fiz nenhuma vontade minha. aham, Aonde aham. todos os dias eu vou poder dizer pro Senhor e falar assim: olha, até aqui, até o dia de hoje, todos os meus dias foram seus, todos, todos. Eu não Uhum. fui para nenhum lugar que eu queria, eu não fiz nenhuma coisa que eu queria fazer, vamos assim dizer, como vontade, como impulso. Mas eu não estou falando que a gente também não vai ter nas nossas vontades, mas ela vai estar na posição É, certa. Primeiro a vontade do Senhor e depois as minhas vontades. Se sobrar tempo, vamos assim dizer, mas a minha vontade ainda existe. Então, nesse caminho todo, eu tinha vontades, eu poderia fazer essas vontades, mas eu decidi entender um versículo que todo mundo escuta: seja feita a sua vontade. E hoje, eu virei para cá e falei assim: é a primeira vez, e agora eu estou entendendo o que significa esse verso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E eu falei: cara, é, é essa troca. é. E é um negócio, tem duas coisas aí profundas que você falou que dá para ir mais fundo ainda, que é o seguinte, é muito louco, porque chega a um nível, Gabriel, vai chegar num nível onde a sua vontade não existe mais. Por quê? Porque o seu coração ficou alinhado tanto com Deus que tudo que você faz é o lugar onde ele quer que você esteja, porque você não tem outra opção, entende? Então, eu dar um exemplo que a gente vive, é um negócio tão doido assim, que a gente sabe exatamente que qualquer lugar que a gente está é exatamente o que Deus queria, porque a gente sente a vibração muito forte, tipo assim, ó, até eu tô falando assim de uma praia, de qualquer coisa assim que é um restaurante, de coisas tão naturais, dormir, descansar, é como se você estivesse dentro de um lugar assim onde você sabe que cada momento da sua vida você está dentro daquilo que Deus tem para sensacional. É Porque doido. É doido, é doido. você não consegue mais vibrar uma coisa egoísta. Tipo assim, isso você não consegue, porque todo canto e todo lugar que você vai, você faz, você sabe que ele tá ali, você tá fazendo parte daquilo que ele tem para você. E uma coisa que é interessante, que você falou sobre propósito, não, sobre sucesso, né? Não necessariamente ter sucesso. Sim. No livro do RG, o Espírito Santo me deu uma revelação, né? Sobre essa coisa de sucesso. O que é sucesso para você, Gabriel? Sucesso? É, É cumprir a vontade hoje. pois é. O Espírito Santo, eu fiquei perguntando, eu sempre pergunto a perspectiva do Espírito Santo, né? É, é cara, uma live dessa tem que compartilhar. Pois é, manda pra alguém aí, gente, que precisa ouvir isso, porque é um assunto bem legal, isso aqui, muito É importante. bem, bem doido.
pessoal tá acostumado com as tardes, mas hoje nós viemos mais cedo, né? Pois é, eu tava aqui, viu só? Pois é. Tem que ser de manhã também. Olha que interessante. Uma coisa que eu aprendi, Gabriel, é perguntar a perspectiva do Espírito Santo sobre as coisas que eu entendo. Então, assim, a Perfeito. gente tem a gente tem a nossa definição sobre tudo. Eu pego um copo e falo, isso é um copo. Eu pego o sofá, isso é o sofá. Sim. Mas o Espírito Santo tem perspectivas diferentes, sabe? Concordo. E aí eu perguntei para ele escrevendo o livro e eu tava falando sobre sucesso e eu perguntei, Jesus, falei, o que é sucesso para você? Assim, velho, né? O que é sucesso para você? E, cara, eu fiquei, assim, muito mexido. Eu fiquei chorando uns 2 dias, assim, para escrever isso no livro. Mas ele me respondeu com uma palavrinha só. Ele disse, Tetelestai. Yes, é isso. É isso. É. Mano, então, assim, o Tetelestai é uma palavra tão, assim, né, tão avassaladora, mas né, de maneira simples, ela significa que a gente o sucesso é cumprir tudo aquilo que Deus nos chamou e nos criou para ser. Só. Não é nem para ser. Tetelestai. Cara, é sensacional, Me dá sabe? agonia, porque algumas palavras, por incrível que pareça, elas perderam, foi atribuídos muitos significados errados. Então, por exemplo, a gente escuta, por exemplo, a palavra rendição, que você fala bastante. Mano, não expressa o troço, Não. entendeu? Aí você pensa que rendição, aí você começa a colocar, aí você fala prosperidade, aí a galera também já vai pro outro viés. Aí a gente pega Tetelestai, aí a galera fala assim, ah, não, é claro, está consumado, a pessoa não vai profundo. A gente pega a palavra comunhão, aí a pessoa pensa outra parada, graça, outra parada. Uma das coisas que eu fico indignado aqui é o significado que as coisas se perderam, né? A profundidade das palavras. E por a galera achar os significados errados delas. Então, por exemplo, olha o que você falou, cara. O Tetelestai, né? Está consumado, está feito. Eu cumpri exatamente cada detalhe, cada plano. Eu estava lendo recentemente, uns 2, 3 dias atrás. Pode repetir? Olha, eu não sei o que você quer que repete, o Rose. Mas se for do Tetelestai, ele repete aí. E Jesus ele falava assim, e cara, eu não vim para cumprir a minha vontade, mas sim para manifestar a vontade do meu Pai. E eu vou cumprir cada detalhe daquilo que meu Pai falou. E você percebe que no próprio discurso de Jesus, ele tinha atenção nos detalhes, atenção de cumprir cada detalhe daquilo que ele falou. E a gente pensa que Jesus está descolado de nós, sabe? Mas não. Essa mesma mindset, sabe? Esse mesmo pensamento de Jesus tem que ser o nosso também. De entender cada detalhe, de cumprir cada detalhe, de guardar isso em cada detalhe, de se tornar em cada detalhe aquilo que o Pai pediu para fazer. Sucesso é o quê? Vai lá então, Denis Ponenados. Ai. E sabe o que eu fiquei assustado, Gabriel? Eu contei essa relação no encontro profético de Curitiba. Mano, tinha 130 pessoas sentadinhas assistindo o encontro profético. E eu falei, gente, sucesso até Telestai. E 90% ficou com cara de grilo pra mim. Eu falei, gente, eu vou embora. Eu juro. Pois é, Isso, tá vendo? vou largar. Claro. Eu falei, vocês não sabem o que é Telestai, eu vou embora. Pois é, ó. Porque Pois é. é tipo a palavra mais poderosa do evangelho, cara. E aí, às vezes, a galera, putz, tá tão desconectada, né? Mas se perguntasse, quem quer ganhar o primeiro milhão? A galera já sabe e traz. Eu acho que esse é o nosso papel, assim, Denis. Assim, é resgatar, sabe? Resgatar o significado das coisas. Trazer isso à tona, expandir o conhecimento das pessoas, fazer com que elas realmente entendam o que é a coisa que foi proposta. Por exemplo, salvação. Hoje tem uma noção do que é isso, vamos assim dizer, mas a galera não sabe quais são as letrinhas miúdas. Eu vejo que esse é o nosso papel, de trazer as letrinhas miúdas, expandir o conhecimento das pessoas para que elas possam realmente entender na profundidade o que significa. Por exemplo, eu tenho estudado bastante sobre graça. E no começo era muito nebuloso, porque graça para toda pessoa é muito complexo, ou para algumas pessoas é muito simples, e para as pessoas que estudam muito aprofundado, todos eles falam que é muito complexo. É muito complicado de você parametrizar e colocar o que é graça. Mas hoje eu entendo o quanto que isso foi importante para mim, sabe? De entender o porquê que hoje a palavra graça tem um significado muito louco dentro do meu coração.
que não só é uma graça que você recebe, mas uma graça também que você exerce na vida das pessoas. Que Sim. sempre habita em vós ações de graças e tal. Então eu percebi isso, sabe? Que a gente precisa de trazer isso à tona. E eu acho que uma das formas de trazer isso também, eu sempre falo isso, Gabriel, eu acho que o nosso papel, em primeiro plano, não é ficar repetindo para as pessoas o que a gente entende sobre as coisas. Em Viver. primeiro, eu acho possível, assim, a primeira coisa é experimentar Deus, o que aquilo realmente significa. Exato. E aí Concordo. expressa o coração de Deus para as pessoas. O Tetelestai, cara, me dá um treco aqui dentro, porque eu experimentei. Essa palavra veio do trono, assim, tocou meu coração e me queimou por dentro. Então eu sei o poder que ela tá expressando quando eu tô falando isso, sabe? Então tem muita gente que pega assim, escreve no caderno de significado. Ah, vou ficar falando. Não, é experimentar. E tipo assim, experimente de Deus que é um propósito. Experimente de Deus que é graça. Experimente de Deus que é Exato. pai. Experimente de Deus que é uma salvação. Seja. Experimente que é o amor de Deus. Experimente de Deus a nova aliança. Experimente de Deus todas essas Uhum. palavras, esses conceitos, esses, vamos dizer assim, esses aprofundamentos, assim, eles têm que ser baixado esse download de Deus para carregar essas palavras, né? E é muito poderoso quando a gente tem isso aqui dentro, assim, explodindo dentro do peito, sabendo. Total. É percebível. É totalmente Eu, diferente, cara. eu vejo que a pessoa sente, assim, e uma das coisas que eu tenho muito refletido é isso. De sermos uma pessoa onde as pessoas, elas realmente, elas veem, cara, é diferente. Assim, elas não explicam, vamos dizer assim, é diferente. Mas se a gente não experimentar, vai ser só retórica. Porque se a gente gasta tempo questionando, problematizando, tentando encontrar definição, isso é tudo desculpa para não praticar. Pois é, pois Isso é é. tudo desculpa para não viver. Aí você fica demais preso nas coisas, sabe? Então eu vejo que, igual eu falei para Carla, assim, recentemente, eu falei, e a gente tem isso muito dentro de nós. Vamos nos tornar as pessoas. A gente vai se tornar. Aquelas pessoas que amam Jesus, que experimentam e tal. As pessoas não têm que fazer isso, se elas não quiserem. A gente também não tem que ficar falando, não, você precisa de ser, você... Não, eu vou. Eu vou. Sim, Eu vou, eu serei. Sabe? E se sim. você quiser, vai também, mas querendo ou não, você vai ter um farol, vamos assim dizer. E não tem como você não se tornar isso sem arrastar muita gente com você. Não tem como. Não tem como, porque uma imagem que eu vi, eu fui dormir tarde e eu tava dormindo, eu fui dormir às 5 e eu tava dormindo um sono profundo e a Dai sem querer me acordou quando eu tava vendo uma imagem. Nossa, Dai, você fez Não, mas quebrou a regra de ouro? na verdade eu precisava acordar porque ia vir uma moça dar uma vacina na Mari e eu precisava acordar, mas eu tava ela não faz isso normalmente, a gente tem esses combinados de não Eu sei, acordar o outro assim. sei. Mas eu tava vendo uma imagem muito forte, assim, de um lugar muito escuro e tinha uma mesa nessa sala, assim, uma mesa. Era um ambiente escuro e tinha uma mesa com uma toalha preta, sabe? Uma toalha preta. Então tava bem escuro o ambiente. E eu vi Jesus entrando na cena, assim, cara, ele catando, assim, aquelas lamparinas antigas, sabe? Sei. Que a gente usa até no pet. Ele pegando a lamparina, tipo, tirando debaixo da mesa, assim, colocando em cima Uau. da mesa. Entende? E ele falou, tava falando isso pra mim, ele tava me ensinando alguma coisa que eu não consegui extrair, e eu vou ter que voltar lá, mas ele Uhum. tava falando, assim, a sensação que eu já estava tendo de cara era assim, chegou a hora de a gente sair desses esconderijos e ser colocado numa exposição em cima da mesa, ou seja, quem tá brilhando vai brilhar mais, sabe? Ele vai expor, né? Ele vai colocar em cima da mesa, sabe? Então, assim, é isso que você tá falando, é incrível, porque assim, quando a gente decide posto e se realmente está brilhando e vivendo, você vai iluminar a casa e as pessoas vão chegar perto, entende? Então, não tem como viver sozinho porque você vai arrastar as pessoas, você vai direcionar, vai levar, atrair corações até você e vai ser uma coisa que vai influenciar muita gente. É uma Eu escutei uma frase, doida, velho. ontem que eu achei, tipo assim, isso foi muito chocante. E nessa frase falava assim: você só honra Jesus quando você pratica. Uau. Você só honra as palavras de Jesus quando você pratica. Não tem como você dizer que você está honrando Jesus se você não está praticando. Porque como as pessoas, elas realmente vão ver que Jesus é real se não tiver alguém que está o praticando. Então não tem como você honrar Jesus se você não praticar. Você não honra Jesus quando você escuta as palavras. Você não honra Jesus quando você estuda. Você não honra Jesus quando você adora. Você honra Jesus quando você pratica aquilo que ele
fala. E eu falei, cara, isso é muito verdade. Porque como é que as pessoas vão ver que realmente uma casa, por mais que a tempestade sopre, ela não vai ser derrubada? Quais serão as casas que realmente, por mais que a realidade mudar, a tempestade vier, elas não cairão? Uma casa que não cai, que não é derrubada pelos ventos, é uma casa de uma pessoa que praticou as palavras de Jesus e agora ela é um fundamento para que outras pessoas possam ver. Então, eu falei, cara, isso é verdade. Às vezes a gente fala que ama e não sei o quê, mas se você não está praticando as É. palavras, você simplesmente está ficando nesse limbo, nessa distorção. Porque é o que mais acontece hoje. A gente está distorcido, distraído e insensível nesses dias. Então a gente acha que a gente está fazendo um negócio, mas a gente não está. A gente acha que a gente lendo a Bíblia, a gente está tendo intimidade com o Senhor, mas às vezes não. E a minha ideia de falar isso com vocês hoje aqui que estão assistindo não é para, ai meu Deus, não. É só para abrir a cabeça um pouco e falar assim, cara, então agora eu vou fazer direito. Vou praticar, vou buscar, vou realmente escutar o Senhor, vou aquietar meu coração, eu vou. Porque senão a gente cai no engano. E é muito fácil. E eu acho que essas outras coisas, elas podem até fazer parte da honra se tiver com viés do prático, né, Gabriel? Então, Prática. tipo, eu estou praticando e por isso eu estou aqui fazendo tudo que eu faço. Ou seja, Por favor. para... Não faz sentido, é um mandamento, né? É tipo, assim, não... Assim, sejais praticantes. A gente precisa ser as pessoas que vão praticar e viver essa parada. Por isso que eu falo, né? Eu amo isso, porque eu falo que meu ensino é todo prático, né? É o viver o Por profético, favor. o sobrenatural na prática. Porque não adianta nada ver um negócio teórico, né? É só ficar falando coisas e não expressar isso. Eu tenho uma frase bem pesada também, que eu acredito. E eu falo o seguinte, eu não acredito que uma pessoa possa ter uma verdadeira intimidade com Jesus se ela é improdutiva. Uau. Porque a intimidade com Jesus vai te levar a ser uma pessoa produtiva. E produtividade não significa ter hiperatividade. Produtividade é simplesmente expressar para o mundo aquilo que Jesus está expressando no seu coração. Então não tem como eu ser um cara íntimo de Deus e estou aqui no meu sofá descansando, esperando a morte da bezerra. E a minha vida Exato. precisa ser uma expressão de Jesus para outras pessoas. E isso é um reflexo de uma vida íntima. Agora, qual é o problema? O problema disso é quando isso é vazio, como eu já vivi muitas vezes dentro de um ativismo ministerial que me fazia idolatrar aquelas coisas como se elas fossem... Tem cara de Deus, não tem não? Olha que menino, Oh, entendeu? falha, não De sei o Deus quê. demais. Pois é, o trabalho não pode ser para ser aceito, mas a gente deve fazer as coisas em consequência daquilo que nós nos tornamos. Então, assim, o que eu faço é uma expressão daquilo que eu sou, e não o que eu estou fazendo para estar em busca de quem eu sou, ou de quem quero ser, entende? Muda tudo. Então, eu não trabalho para Deus. Eu vivo a minha vida expressando aquilo que Deus está fazendo para mim. Isso desconfigura também o conceito de obras. Obras não é o que eu faço, mas é o que Jesus faz através de mim. Isso muda. Exato. É o descanso, né? É louco, né? Porque é difícil atrelar o descanso, o desfrute e ao mesmo tempo produtividade, né? Nossa, é um paradoxo, né? Porque os nossos conceitos a respeito dessas coisas é muito doido. Por isso que, igual você falou, e eu concordo demais, que o Espírito Santo nos explique, que a gente tenha essa ousadia de falar, Espírito Santo, me ensina o que é descanso, me ensina o que é desfrute, me ensina o que é realmente produzir para você. E, cara, ele é o maior mestre, ele vai nos ensinar, Denis. E assim como ele ensinou você. Né? E tem também as coisas do Denis aí também, que são muito boas, que encurta um pouco o caminho, mas até nelas você precisa de revelação, você precisa que o Espírito Santo ele traga, exploda isso dentro de você. Não, cara, e é sempre eu pergunto, as pessoas vêm entrar em algum curso ou pegar algum livro, qualquer coisa. Eu falo, por que você tá aqui exatamente? Ela, não, porque eu senti de Deus que eu devo fazer. Eu falei, então toma, vai, vai explodir você, né? Agora, quando você tá só de curioso, às vezes pode acontecer, pode, mas assim, quando você tá direcionado por Deus, cara, é Uma, uma explosão. uma pergunta. Diga. Uma pergunta bem capciosa, assim. Eu acordei com isso, eu tô com isso no meu coração. Eu falei, cara, e eu ia até te mandar uma mensagem depois para falar sobre isso, mas que bom que a gente tá aqui.
E a gente vai lá e comenta. Como construir, né, comunidades ou movimentos que não sejam, que não tenham dependência de alguém? Muito importante. E a resposta é muito simples, Gabriel. Assim, primeiro que o objeto principal do seu coração é levar essas pessoas até Jesus e não a alguém. Entende? Então, até o que tem na minha bio do Instagram, quando as pessoas entram, eu escrevo. Ensino pessoas a andar com Jesus. Né? Então, quando eu comecei a nossa comunidade profética, uma das coisas que eu ficava louco comigo é que assim, todo mundo entrava lá e falava: estou precisando de oração porque alguém da minha família morreu. Estou precisando de oração. Eu falo: gente, é proibido pedir oração. Esquece. Ninguém vai pedir oração aqui. Ah, mas eu estou precisando. Não está precisando, não vai pedir oração. Eu falei: por quê? Porque aqui ensina você aí direto na fonte, falar com Jesus e ele vai ser resposta para todas as suas orações, sabe? Então eu acredito é como construir isso. É quando, primeiro de tudo, puro de fato apontando para Jesus, né? Não adianta só as suas palavras ou as suas obras dizerem que você está apontando, mas o seu coração tem que estar puro. Então eu acredito que para não criar dependência, nós precisamos ensinar as pessoas a depender de Deus. Depender. Entendi. É, Então você acredita que é muito sobre o líder, então, é, assumir esse papel? Porque eu vejo que, independente se o líder fala, existe uma dependência natural das pessoas de querer falar assim, fala você, mas Moisés. é isso que eu estou falando. Existe uma diferença em falar e viver. Entendi. Entendeu? É o que eu acredito. Quando tem um coração puro por trás, a mensagem, Gabriel, ela comunica com veemência, entende? E além disso, é, é muito natural, porque assim, ó, eu já falo porque eu já ensinei as pessoas, atrás do dom. Então, tipo assim, por exemplo, eu tava orando por alguém entregando uma palavra de conhecimento e assim, no fundo, eu tava ali querendo ver o dom funcionando, o poder acontecendo, sabe? Lá no fundo a coisa não era genuína. Então, quando eu terminava de ministrar a pessoa falava assim: nossa, cara, que incrível! Você se move no profético de uma forma tão linda, não sei o que e tal. Ou seja, quando eu terminava de ministrar alguém, ela olhava para mim e começava a falar das qualidades que ela estava vendo em mim. E aí chegou um período, eu até falei isso no Profético na prática, chegou um período que o Espírito Santo confrontou meu coração. Ele falou: qual Ah, é a sua verdadeira intenção? E eu tive que me arrepender e falar: realmente eu estava procurando o dom e tal. E aí eu comecei a render tudo isso. Eu fiquei acho que um ano e pouco, quase 2 anos, assim, sem olha, fazer. essas são as letras miúdas que ninguém conta, né? A pessoa, uma semana eu já entendi e Não, tal. tenho 4 anos ali, assim, ressignificando meu coração, me arrependendo e Uau. trazendo volta essa essência pura e tal, até eu ter eu falo que vou usar a palavra batismo, né? Porque essa imersão assim, mas eu tive um belo de um batismo com o amor de Deus, assim, uma imersão, fui muito tocado pelo amor de Deus, tive experiências incríveis com o amor dele. E aí foi onde eu percebi, é onde ele me mostrou a minha podridão, né? Que eu falo que é o paradoxo absurdo, assim, que quando você experimenta o amor de Deus de uma forma muito profunda, duas coisas você vai perceber. Primeiro, você vai ver a sua podridão. E é asqueroso, assim, é como se Deus te mostrasse quem você é sem ele. E a maior expressão de alguém sem Deus é o diabo, né? Porque Nossa, total. Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. Lúcifer é o resultado, aliás, o diabo é o resultado de Resultado. uma vida sem Deus, entende? Tem. Então eu me vi como um diabo mesmo, assim, sabe? Em trevas, asqueroso, assim, a minha podridão foi explícita para mim. E ao mesmo tempo eu experimentei o amor de Deus, porque você percebe quando você vê a sua podridão e fala: como pode ele me amar assim? Aí, Aham. pá, buga. E eu tive essa experiência depois desse 1 ano e meio, e aí eu respirei e falei: eu entendi, Deus. É tudo sobre você. Então meu coração mudou completamente e eu passei a fazer isso. E é tão incrível, Gabriel, que, por exemplo, hoje, você vê, a gente teve ali 130 pessoas ali no encontro profético em Alphaville, você Tem. tá lá. Sim, sim, É uma sim. bagunça. A galera foi muito tocada. Mas quando acabou, todo mundo falou assim. Eu falo: Gui, como foi pra você? Nossa, cara, Deus me tocou de uma forma tão incrível, tá? Aí você vai no outro: ah, Jesus falou comigo.
o amor de Deus me tocou, a presença de Deus me tocou. Ninguém fala, nossa, que mensagem linda que você deu. Exato. Dom maravilhoso que você tem. Porque o resultado do coração rendido é uma expressão direta para Jesus. Assim, você não fica exposto, Deus fica exposto, entende? Isso é o Tudo que segredo. você faz, você fala, a pessoa fala, nossa, véio, Deus é incrível. Eu falo, é isso, entende? Então eu acredito que é o resultado disso, ou seja, para a gente não criar pessoas dependentes, é literalmente um coração puro. Esse ensino através de um coração puro. Por quê? As suas ações vão apontar direto para Deus, não para você. Então, elas vão entender que foi Deus que fez. Então, elas vão em busca de Deus e não em busca de um ídolo. Entende? Então, é incrível. E elas também se sentem capazes, porque a experiência foi com Deus. Então, eu acredito nisso. Que é essa experiência do coração puro, apontando para Jesus, vai fazer com que as pessoas entendam que não é um privilégio do Denis ou de outras pessoas, mas é um privilégio de muitos. E o que você acredita sobre, qual que é a sua visão sobre a questão de ter o coração puro? Porque você acredita que a pessoa pode ficar para sempre com o coração puro no sentido de, se ela não, às vezes, se guardar, coração puro, tipo assim, uma vez que eu tenho, eu sempre vou ter ele pro resto da vida? Como qualquer outra coisa na vida, Gabriel, você precisa manter as coisas, sabe? Todas as coisas eternas. Porque fica parecendo, tipo assim, que o coração puro é como se fosse um selinho. Eu vejo como você fala, assim, é como se fosse um selinho. Beleza, agora eu tenho um coração puro, já era. Tô top, agora eu posso fluir. Vamos, let's go, pai! Agora, não, relaxa, já tenho um coração puro. Já tô com o selinho aqui do coração puro e vou. Olha, é uma coisa difícil de alcançar, mas quando você alcança, você precisa decidir viver isso a vida inteira, entende? Porque assim, eu acredito assim, igual a fé, igual tantas outras coisas, se você não conviver aquilo como estilo de vida, você vai perder. Eu acho que a vida já nos ensina isso. Vou na academia 3 meses, meus músculos, né, já mudam, 6 meses, um ano, eu tô com um corpo legal, emagreci, ganhei massa magra, saúde melhor, tá. Parei 15 dias, né? Então eu acredito nisso, eu acredito que a vida espiritual é um reflexo disso. A gente precisa viver isso, respirar isso, desejar isso. E quanto mais você vai, só que assim, eu acredito que também quanto mais você vai, Gabi, mais fácil vai ficando, Sim, entende? com E certeza. aquilo vai fazendo parte de quem você é, até chega um ponto assim, não que você vai relaxar, mas aquilo equalizou tanto dentro de você que você construiu a sua vida em cima daquilo e os frutos vão ser tão expostos. Por exemplo, por que que eu acredito tanto no poder de Deus? Por que que eu acredito tanto no poder de Deus? Você experimentou, você Por viu. muitos frutos disso. Por exemplo, eu olho para minha filha todos os dias e eu falo, o poder de Deus é real. Porque a Dai não pode até hoje. Aham. Entendeu? Então eu falo, a Mari olhando para mim é uma expressão absurda do poder de Deus. Eu, vendo eu vivo hoje, é uma expressão absurda do poder de Deus. Porque eu tinha 15 anos, estava de cima de um e ia me matar. Então Exato. eu sabia que eu ia pular. Então eu sei que eu sou um cara fazendo hora extra. Então, assim, quanto mais a gente vai vivendo e mais vai experimentando desses milagres, mais vai vendo essas coisas, mais isso Vai vai criando imagens sólidas dentro da gente, né? coisas tão sólidas que eu não posso dizer que é irreversível, mas é como se E fosse, eu entende? percebo que o que eu tenho pra mim, tá? Duas coisas. Primeiro, eu nunca vou subestimar. Nunca. Sim, Nunca, assim. Eu nunca vou subestimar. E uma das coisas que eu entendi, que foi nessa transição desse modo de viver e de se planejar do ano passado para agora, eu virei pro Espírito Santo e o Espírito Santo começando, comunicando algumas coisas comigo, e eu falei assim, ó, eu não quero fazer coisas esse 2024. Eu não quero fazer muitas coisas, eu não quero me programar para fazer várias coisas. Eu só quero uma coisa. Eu quero construir um estilo de vida. Só isso. é isso. É o troféu que eu Uhum. quero levantar no final do ano. Um estilo de vida que me mantém conectado no sentido de rendição, me mantém conectado com os céus, um estilo de vida que faz com que meu casamento seja criativo, um estilo de vida onde meu corpo, ele é um corpo que realmente ele é saudável, um estilo de vida onde eu cultivo os meus relacionamentos. Eu falei assim, eu vou construir coisas de todos os dias. Eu vou só fazer coisas que eu faço todos os dias, focar em coisas que eu faço todos os dias, para que no final do ano eu possa levantar esse troféu de estilo de vida. E eu percebi que o estilo de vida é uma resposta para essas coisas.
Um estilo de vida que faz com que você sempre esteja verificando as motivações do seu coração. Um estilo de vida que sempre está alinhando o seu coração para saber se você está verdadeiramente apontando. Então, minha tese é você realmente aprender a construir esse estilo de vida. Obviamente que só o Espírito Santo pode te dizer de como construir isso. E uma vez que a gente começa a fazer essas coisas, eu percebi que esse estilo de vida, Denis, ele vai te ajudar em dois caminhos. Primeiro, ele vai te fortalecer. Ele vai te encorajar nos piores momentos da sua vida. Nos momentos onde parece que está tudo virado, tudo mexido, tudo explodido. Esse estilo de vida vai te encorajar. No meio dos processos que o Senhor precisa de arrancar umas cracas nossas, de tirar algumas ervas daninhas, esse estilo de vida ele vai te encorajar, ele vai te animar, ele vai te fortalecer. E esse estilo também ele vai te proteger nos momentos onde você estiver vivendo o seu maior sucesso, onde você estiver vivendo a maior abundância da sua vida, esse estilo vai te proteger e guardar o seu coração. Eu vejo que o estilo de vida é uma das respostas, obviamente, com o Espírito Santo, que nos auxilia ao longo dessa caminhada. Então, aqui em casa, eu falo para Carla, eu só quero um estilo de vida. Vamos focar no estilo de vida, vamos focar em fazer coisas todos os dias que constroem um estilo de vida. Não vamos focar em fazer só coisas, fazer, ir. Coisas que não exercem essa questão de estilo de vida, a gente vai sair fora. Então, a gente tem ficado muito intencional nesse aspecto, para que, de uma certa forma, a gente crie essas camadas, essas proteções, e que a gente esteja sempre realmente alinhado. Aí a pessoa está perguntando para deixar para o estilo de vida. Eu vou te dar um exemplo para você. Por exemplo, não hoje, tá? Mas por muitos anos que eu queria desenvolver muito em palavra de conhecimento, no profético, eu, por exemplo, fiz algumas orações assim: Deus, eu não me permita dormir se eu não liberar amor sobre a vida de uma pessoa Pronto. que seja hoje. Bom, e aquilo ali era assim, eu ficava caçando, velho. Ia na rua e ficava olhando e eu queria abraçar as pessoas e falar umas paradas e liberar e tal. E aquilo fazia parte de quem eu sou, assim, né? Chegou um momento que eu já não sentia mais aquela necessidade, porque eu já tinha entrado em um outro lugar onde eu sabia que só a minha, vamos dizer assim, a expressão de eu estar em algum lugar já representava isso. Mas hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de estilo de vida clássico para você. Eu tenho como estilo de vida todos os dias passar tempo com Jesus. Pronto. E não é uma coisa religiosa, Não. porque também o nosso conceito de intimidade precisa mudar. Duas coisas que eu sempre falo que mudaram a minha vida com essa coisa de intimidade. Primeiro, Perfeito, a Ana. gente precisa entender que intimidade não é só o tempo que eu passo trancado no quarto com a pessoa, né? Dentro do casamento eu passo tempo trancado dentro do quarto com a Dai, mas ele é um tempo bem minúsculo em relação a tudo que eu está conectado à minha vida com ela, né? E até tem um desenho no livro do Profético na Prática que é Corpo na Terra e Mente no Céu, né? Eu aprendi a construir o estilo de vida em que o tempo todo, 24 horas por dia, o meu coração e minha mente está conectado com Jesus. Então eu tô nessa live e eu sei que Jesus está aqui agora comigo. Se eu estiver almoçando, eu sei que ele está ali agora comigo. Se eu estiver escrevendo o livro, eu sei que ele está ali. Então eu estou o tempo inteiro antenado. Eu começo a perceber as coisas pela visão do Espírito, pelo coração dele, pelos sentimentos dele. Não são mais as minhas percepções. E isso, Gabriel, assim, mudou a minha vida de uma forma extraordinária. Por quê? Porque quando a gente vai fazer pelas regras, todo dia eu tenho que ler a Bíblia. Aí o Exato. dia que você não lê, você fica, meu Deus, hoje eu não li a Bíblia. Hoje eu não orei, então vai acontecer uma coisa ruim, né? Aham. De culpa. Então eu construí um estilo de vida em que o Espírito Santo faz parte de quem eu sou. Uau, é isso. Se eu estou lendo Bíblia, ou se eu estou fazendo uma coisa que não é nada religiosa, ou se eu estou sentado no sofá, se eu É um estou estilo de vida. jogando tênis, se eu estou fazendo qualquer coisa, eu sei que Jesus está ali comigo. E isso mudou a minha vida completamente. Então, eu acho que assim, é o melhor estilo de vida que eu construí, que tem uma coisa que eu falo que é um dos livros que eu vou escrever, que significa um nome assim bem simples, que é a realidade de Cristo, sabe? É quando nós temos a perfeita convicção de que Cristo é real todo o tempo da nossa vida, sabe? Em tudo, absolutamente tudo. Estou escovando os dentes, eu estou com Jesus. Estou dormindo, estou com Jesus. Estou acordado, é que nem Paulo fala, né? Tudo que fizer, faça para Para. é Exato. funcional, velho. E eu vejo Isso que é. é o seguinte, um estilo de vida é a mesma coisa assim. Todos de
vocês que estão nos assistindo, vocês têm um cérebro. Todos têm. Todos têm um cérebro, mas nem todos têm a mesma mente. Por quê? Porque a mente é responsabilidade minha de construir. É responsabilidade minha de, a partir das experiências que eu tenho, a partir das escolhas que eu faço, eu vou criar uma mente completamente diferente da mente do Denis. E da mesma forma, o estilo de vida também. O estilo de vida ele é algo que é construído. Sim. E você constrói ele. E é de uma forma intencional. Então, por exemplo, vou pegar o gancho do Denis aqui. Você gastou tempo, mano. Isso não brotou assim. Primeiro, você escolheu. Eu quero viver esse estilo de vida, eu quero viver essa realidade. Então, quais são as coisas que eu preciso de ter no meu dia a dia que vão expressar isso? Quais são os momentos? Quais são os hábitos? Quais são os rituais, vamos assim dizer, que eu vou ter, né, para que esse estilo de vida ele entre profundamente dentro do meu Sim. ser? E isso foi o que o Espírito Santo fez comigo. Ele me colocou como se fossem 7 pilares. E dentro desses 7 pilares, ele começou a mostrar o que eu vou fazer em cada um deles, todos os dias. Não como uma religião, vamos assim dizer, mas só como um estilo de vida. Uhum. Estilo de vida faz parte de mim. É essa pessoa, é esse ser que eu quero ser. E por favor, gente, vamos entender que Deus é o Deus de toda a terra, que o Senhor ele é um ser integral. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, Denis, potencializando uma área da vida e acreditando que, tipo assim, só essa área, por exemplo, da espiritualidade, ela não transborda para as outras áreas. Por exemplo, a sua espiritualidade tem que transbordar nas suas relações também. Então, uma pessoa, por exemplo, que quer ser, que tem o estilo de vida de Jesus, ela vai ter que andar com pessoas. Tudo. Eu tenho para mim, que é a revelação da Carla aqui. A Carla um dia, ela virou para mim e falou assim, nossa, eu acho que eu entendi aquele versículo. Aquele versículo de Davi falou muito forte no meu coração. Eu falei, qual? O zelo da sua casa me consome. E ela trouxe uma perspectiva do zelo, nós somos o templo do Senhor. Ou seja, o zelo pelo templo, pelo nosso corpo, no sentido de não a idolatria pelo corpo, mas o zelo pelo cuidado da saúde, eu também vejo como estilo de vida. Né? Então, é levar isso e ser intencional. Então, aqui em casa mesmo, eu coloco coisas específicas. Então, por exemplo, vou falar para mim, coisa minha, do meu aprendizado e da construção do meu estilo de vida. Talvez para o Denis já está um pouco mais tranquilo. Mas eu coloco, por exemplo, de uma maneira bem intencional, eu, por exemplo, meditar nos sonhos que eu tenho. Para que eu tenho como pilar do meu estilo de vida de ser uma pessoa que medita. No sentido de meditar nas palavras. Então eu tenho que colocar como estilo de vida quais são as coisas que eu coloco, então, que vão fazer com que eu me torne esse cara que medita igual um monge. Então eu tenho que colocar, às vezes, uma vez na semana, que eu vou meditar nos sonhos, conjuntamente com o Espírito Santo. Em outros momentos, cara, eu vou meditar nas palavras proféticas. Em outros momentos, eu vou me colocar intencionalmente disponível para o Espírito Santo para que eu possa ser, vamos assim dizer, profético. Sabe, são as maneiras que eu encontrei para construir, direcionado pelo Espírito Santo, esse estilo de vida. Mas isso não vai se construir sozinho. Desculpa te falar, não vai. Não vai. Você vai ter que realmente, com o Espírito Santo, decidir, cara, eu vou seguir o que o Espírito Santo falar e eu quero isso para mim. É isso. Eu concordo. Depois, isso vira uma coisa muito natural, né? A sua cabeça se envolve de um jeito, sua vida se envolve de um jeito, você projetou isso de um jeito em que tudo isso faz parte de quem você é, de uma forma muito, muito, muito natural. E isso é muito prazeroso. E você não quer outra coisa. Não, meu Deus. Simples assim. Meu Lorde, É isso. show de bola, muito bom, hein? Se fosse programado, não seria melhor. Pois é, mano. Nossa, muito doido. Muito louco, muito louco. Tá Obrigado por ter chamado. Vou tirar uma foto aqui para eu salvar lá no Store, peraí. Posso assistir depois? Não saiu boa. Tá bom? Peraí, agora vai. Olha, um minuto. Aí, agora vai. Obrigado, meu Lorde. Tamo junto, Muito mano. bom dia pra você aí. Top demais. Valeu. Certeza que as pessoas vão ser edificadas. Logo, logo a gente se vê. Um abraço. Tchau.